Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas, patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, também, vamos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Hoje, dia 1º de julho do ano de 2026, ou seja, 1 de julho do ano de 2026. Vamos agora, na sequência, as matérias. Com relação a todos os envolvidos do Banco Master, pagamentos feitos pelo Banco Master, seus familiares, seus bancos, tudo já está acautelado e interdito pela Lei Magnitsky, que supera a Lei Magnitsky, que é o novo tratamento dado através de compensações de cartões de crédito globais. Tudo isto monitorado. Então, não tem capacidade financeira os senadores, deputados, partidos políticos, ministros de governo, 38 ministros, 30 partidos políticos, todos confiscados. Não haverá eleições no Brasil, torno a repetir, e está clausurado por ser um país narcoterrorista, centralizador e pagador da Guarda Revolucionária do Irã, que se encontra em guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos da América. E também da China. Ele é o pagador da China. Também ele é o pagador da Norte-Coreia, da Turquia. Tudo isso está confiscado. Então, o Banco Central, nós já chegamos aos autores que roubaram o Banco Central. Nós já chegamos aos autores que têm 300 mandatos de busca, apreensão e prisão, 130 mandatos de prisão em várias capitais de 27 estados. E isto se projeta a 27 estados. E também 5.070 municípios, com os seus prefeitos, todos já identificados. Então, todo o capital, prefeituras envolvidos estão sendo monitorados, todo o seu espólio financeiro, todas as suas contas, todos os secretários, todos os partidos políticos envolvidos em primeiro e segundo escalão da estrutura de governo do Brasil e também das prefeituras, dos partidos políticos que fazem parte desta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Estamos já à captura e extração dessa falsa identidade, esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Rui Costa, vários senadores, todos eles já com a prisão determinada, internacional.
eles vão daqui para o Tribunal Internacional. São todos terroristas narcotraficantes, que eles têm conluio, eles implantaram todo o Comando da Capital, terroristas, e também o Comando Vermelho, terroristas. Então está tudo confiscado, não há possibilidade financeira. Os bancos, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, já pegamos tudo, Banco do Brasil, Santander, tudo. Não tem possibilidade nenhuma de nenhum envolvido com estas tramas de partidos políticos, 30 partidos políticos, eles todos têm os seus CNPJs cassados. Não haverá eleições. Não haverá eleições. Não acontecerá por não ter legitimidade. Não existe legitimidade. Todos eles, através dos seus advogados, a OAB também envolvida, tudo confiscado. Todo o patrimônio da OAB, que é apócrifa, todo o Ministério Público, todos os membros do Exército, Marinha Aeronáutica, tudo confiscado. Não se salvou ninguém, todo mundo recebeu dinheiro. E esse dinheiro levou eles à prisão por terrorismo. Bom, muito boa tarde, 15 horas e 46 minutos do dia 1º de julho de 2026. Já temos todo o aparelho de defesa dos Estados Unidos, os submarinos nucleares, já rodeando toda a América, o continente da América do Sul, também Centro-América. Também temos todos os submarinos, são muitos submarinos. E estamos monitorando também com satélite. Então, já temos a captura por terra ao confronto bélico que o Comando Sul, os Marines, as Forças Delta e 35 países estabelecidos para a erradicação destes narcoterroristas e também ao combate contra os mafiosos, o Comitê Chinês, máfia do fentanil, tráfico internacional de drogas, da Rota da Seda do Xi Jinping. A China, ela está no momento em que também todos os seus ativos estão acautelados. A Rússia, a Norte-Coreia, o planeta inteiro não tem capacidade de liquidez. Não há composição financeira. Então, tudo isto já é elaborado pelo Reset Internacional, que já foi projetado. Então, temos o embate, o combate contra terroristas. Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Moacir, ele já está comprovado que é uma falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva. O FBI já esclareceu que é um falsário, é um espião chinês. E também com os seus 38 ministros de governo, primeiro e segundo escalão. Todas as contas dos ministros, seus parentes, seus conhecidos, estão todas acauteladas, todas elas confiscadas pela lei EPA, lei Magnifici. Vamos extrair o Vorcado, o pai dele, a família do Vorcado toda, porque Fernando de Noronha, lá em Troncoso, era posto de abastecimento de narcotráfico global. Ou seja, lá Fernando de Noronha era um entreposto de rotas
de contrabando de cocaína, fentanil e todo tipo de anfetaminas. Então já estamos procedendo. Certamente que no futuro essa ilha ela será posicionamento da Marinha Internacional dos Estados Unidos da América, já que vamos permanecer no Brasil 15 anos na suspeição supraconstitucional interdição de junta militar dos Estados Unidos da América. O seu gestor é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Não haverá eleições no Brasil. Está tudo anulado, porque o funcionamento de todas as evidências levam ao conglomerados financeiros globais interessados em mercenários, pagamento de mercenários. Então não tem eleições no Brasil. Hoje, dia 1º de julho de 2026. Acabou. Está tudo monitorado. Viralizem isto. Bom, muito boa tarde. Hoje, dia 1º de julho de 2026. Já temos o pedido de prisão, extração da Sheinbaum, do México, do Gustavo Petro, da Colômbia, do Luiz Inácio Lula da Silva, por narcotráfico internacional. São terroristas que todos eles se juntaram com Maduro e receberam pagamentos da PDVSA e também receberam pagamentos de conglomerados financeiros que, por enquanto, não vamos revelar, de 27 países do euro. A Ásia, o Vietnã, todos estão passando fome, estão todos os ativos confiscados, não tem dinheiro no Vietnã, não tem dinheiro na Malásia, está tudo parado. Então, a única forma deles poderem ter os seus ativos é eles principalmente colaborarem com todo este procedimento que já foi identificado. Os piratas terroristas do Irã que estão assaltando embarcações de petroleiros e mineradoras, todos estes deixaram de existir. Eles estão sendo bombardeados neste momento e vamos proceder imediatamente à quebra da estrutura e também da Guarda Revolucionária. Todo o seu exército, todo o seu ativo financeiro foi confiscado. Com relação a Doha, com relação ao Catar, com relação aos povos muçulmanos, eles têm orientações dentro deles mesmos a suas próprias atividades de justiça, que vão certamente tomar posições que já estão sendo tomadas entre os mandatários do mundo árabe. Entenderam? E tenha certeza que lá eles não brincam. E já estamos posicionados. Eu quero agradecer ao senhor Trump, quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Todo-Poderoso Allahu Akbar, ao Senhor Hashem, ao Senhor Yahu, ao Senhor e Todo-Poderoso, Criador do Universo. Nada temam. O cataclisma que se assola das tsunamis que vão proceder do Atlântico e se encontrar no Pacífico, ou do Pacífico para o Atlântico, é
um posicionamento geológico de placas tectônicas, de terremotos, maremotos, que está sendo processado no planeta, para uma limpeza geral. Tenham certeza de que não haverá nenhum tipo de cataclisma que possa ceifar a raça humana. Com relação ao meu Pix de sobrevivência, eu agradeço que o povo brasileiro me ajuda e também agradeço a todos vocês do planeta. Meu telefone celular 2199-742-0789. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo. Amo muito vocês. Gratidão. Pois é, meus amigos, a Bolsa Brasileira acaba de divulgar um dado que deveria estar estampado em todos os jornais do nosso país, mas curiosamente não está. Você está sabendo que os estrangeiros estão tirando o seu dinheiro em massa do Brasil nesse exato momento? Só em maio agora de 2026, até o dia 15 de maio, quase 10 bilhões de reais saíram da Bolsa Brasileira. E no dia 15 de maio, sozinho, um único dia, saíram 2 bilhões e 400 milhões de reais. O que os investidores estrangeiros eles estão enxergando que a gente não está enxergando, hein? Mas o Brasil ele não estava bombando? O Lula não falou que a nossa economia estava crescendo, que o desemprego está caindo, que o Brasil nunca esteve tão bem? Então, por que o investidor estrangeiro ele está pulando fora do barco, hein? Está metendo o pé do Brasil? Pois é, esse movimento de saída, ele não é de agora. Por exemplo, no ano passado, em 2025, o governo comemorou que o Brasil foi o segundo maior destino de investimento estrangeiro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Lula falou que era prova de que o Brasil estava bombando, o dólar estava se desvalorizando, enquanto o real estava valorizando, e tudo parecia ir às mil maravilhas. Só que os números do próprio Banco Central contam uma história completamente diferente. Pelo canal financeiro que reúne investimento, pagamento de juros, remessas de lucro, saíram do Brasil 82 bilhões de dólares a mais do que entraram. A balança comercial, que é a relação de tudo que o Brasil exporta e importa, trouxe um superávit, trouxe de volta 49 bilhões de reais e o saldo final ficou negativo de 33 bilhões de dólares, a segunda maior saída de dólares da história do nosso país desde 1982. O governo ele estava comemorando enquanto o dinheiro estava vazando pelo ralo. Você está entendendo? E eu sei que muita gente vai falar, não, José, mas espera aí. O real ele não se valorizou frente ao dólar em 2025? Isso não é verdade? Bom, é verdade, só que essa valorização ela não aconteceu porque o Brasil estava indo bem. Na realidade, aconteceu porque o dólar enfraqueceu no mundo inteiro. O real valorizou aproximadamente 12% frente ao dólar, só que o rublo russo valorizou 37%. Um país que está em guerra, com sanções internacionais, a economia totalmente destruída, teve a sua moeda mais valorizada do que o real. O peso colombiano também valorizou 19%, o peso mexicano valorizou 15%. Das 27 principais moedas no mundo inteiro, 21 se valorizaram frente ao dólar. Então, o dólar ele enfraqueceu no mundo inteiro e o real valorizou apesar do Brasil, não por causa do Brasil. E agora, nesse exato momento, o investidor estrangeiro, que tinha posições em ações brasileiras, começou a vender tudo. Por quê? Porque o risco político aqui no nosso país subiu. A probabilidade do Lula vencer aumentou e isso foi suficiente para azedar o mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro ele não tem ideologia política, direita ou esquerda, ele só enxerga duas coisas importantes: previsibilidade e risco. E quando a previsibilidade cai e o risco sobe, o dinheiro mete o pé, meu amigo. E quando o dinheiro internacional ele foge do nosso país, a nossa moeda se desvaloriza, a inflação, que já está acima do teto da meta pela 10ª semana consecutiva, pressiona ainda mais o bolso do brasileiro. Quem paga a conta disso tudo, como sempre, é o trabalhador brasileiro. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que está por trás dessa fuga de capital e como tudo isso vai impactar diretamente o seu bolso nos próximos meses. Pois é, meus amigos, um movimento muito curioso está acontecendo aqui no nosso país. A Bolsa de Valores, a B3, registrou o que está acontecendo. Os estrangeiros estão tirando
o dinheiro do Brasil, e esse é um movimento muito importante que a gente precisa abrir os olhos, porque isso aqui impacta diretamente a nossa economia, isso impacta aqui o preço do dólar, isso impacta a nossa inflação, os empregos aqui no nosso país. Então vamos entender o que está acontecendo. Aqui no Infomoney saiu essa matéria que diz o seguinte, olha, por que os estrangeiros chegaram a retirar 2 bilhões e 400 milhões de reais da Bolsa em apenas um dia, que foi justamente o dia 15 de maio. E entre os dias 15 de abril e 15 de maio, mais de 22 bilhões de reais deixaram o mercado acionário local em um movimento quase que ininterrupto. Foram 19 dias de saídas em 21 pregões. Isso aqui é algo realmente muito preocupante. Segundo o relatório do JP Morgan da semana passada, depois de um início de ano marcado por forte entrada de capital aqui no nosso país, esse início de ano foi muito bom. Olha, 70 bilhões de reais entraram até meados de abril. Parecia que estava tudo indo muito bem, a Bolsa de Valores batendo recorde atrás de recorde. Muita gente vendendo a ideia de que o Brasil estava bombando, mas Bolsa de Valores não tem nada a ver com economia real, meu amigo. Bolsa de Valores aqui no nosso país, cara, é muito complicado, é muito volátil, é quase que uma casa de apostas. E é muito sensível a qualquer tipo de coisa relacionada ao governo. Por quê? Porque a gente tem um governo que se mete em praticamente tudo na nossa economia. A tese pró-Brasil perdeu fôlego na esteira de fatores globais, segundo aqui a matéria, reprecificação de juros e também um novo componente de risco político doméstico. Na realidade, o Brasil estava crescendo mesmo com fatores globais, mesmo com reprecificação de juros, só que entrou o novo componente. E esse componente que foi o principal motivo para azedar os ânimos dos investidores internacionais. O banco JP Morgan citou aí também os impactos nos mercados de reportagem ligando o senador Flávio Bolsonaro ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que levou a uma forte reação dos mercados na última quarta-feira, no dia 13. Para os estrategistas, esse fato começa a redesenhar probabilidades e pode alterar a dinâmica da corrida presidencial. O banco cita dados da plataforma Polymarket que indicam que as chances de vitória do Flávio Bolsonaro caíram de 43% para 33% após as manchetes, enquanto as probabilidades de Lula subiram de 38% para 43%. Justamente porque esse caso, ele abre uma caixa preta e ninguém sabe o que está ali dentro. Ninguém sabe qual é o tipo de envolvimento que pode vir à tona entre o Flávio e o Daniel Vorcaro. O Lula, a gente já sabe que está envolvido até o pescoço. E a partir de agora, o tabuleiro político dessas eleições muda completamente. Esse gráfico que acompanha a movimentação de entrada e saída lá da B3, da Bolsa de Valores brasileira, traz uma informação muito importante. Olha, aqui é o início de 2026, janeiro de 2026, você percebe que está no azulzinho, né? O que significa? Significa que está tendo mais entrada do que saída. Aonde está vermelhinho aqui, significa que aquele dia teve mais saída do que a entrada. Por que estava tendo muito mais entrada do que saída na Bolsa de Valores? Por conta de um fator muito importante. As pesquisas eleitorais estavam mostrando o Flávio ganhando cada vez mais espaço e numa trajetória de alta, mostrando que o Brasil acreditava que o Flávio Bolsonaro seria o próximo presidente da República. A plataforma Polymarket de apostas, que é onde as pessoas casam dinheiro para falar, olha, eu acredito que o Flávio vai ganhar, o Flávio já estava na frente do Lula, inclusive. E aí, a partir de maio, olha só o que aconteceu. Aconteceu essa queda aqui, ó. Dos 23 pregões que teve aqui para trás, somente 2 fecharam no positivo, mostrando que o mercado agora já começa a apostar que o Lula pode continuar no poder. Isso já é o suficiente para azedar os ânimos, porque a gente sabe muito bem que com o Lula no poder, o ambiente de negócios no nosso país fica completamente envenenado. O índice do Ibovespa, que é a lista das principais empresas do nosso país, chegou a bater aqui 200 mil pontos, mas após essa divulgação desse áudio, o que aconteceu? Foi só ladeira abaixo. Está fechando nesse momento na casa dos 177 mil pontos. Bom, meus amigos, quando o investidor estrangeiro ele decide tirar o dinheiro do Brasil, ele não faz isso por acaso. Na realidade, ele faz isso porque ele está enxergando alguma coisa muito esquisita que vem pela frente. E o que ele está enxergando agora é justamente uma combinação de 4 problemas que o governo brasileiro insiste em empurrar para debaixo do tapete, em ignorar. O primeiro problema é o risco político. No primeiro trimestre de 2026, quase 54 bilhões de reais entraram na B3, que foi o maior fluxo desde 2022. Ou seja, o investidor estrangeiro ele estava apostando que o Lula iria perder a eleição justamente porque as projeções mostravam
mostravam isso, as pesquisas mostravam isso. E ele estava apostando que um governo mais liberal iria assumir a partir de 2027, que o Brasil tinha uma boa chance de melhorar. E aí saiu o áudio do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Isso foi o suficiente para aumentar a chance do Lula vencer essas eleições nas projeções. E em poucos dias, mais de 25% de tudo que já tinha entrado em 2026 foi embora assim num piscar de olhos. O mercado financeiro ele não tem paciência, ele não tem sentimento. Na realidade, ele só enxerga risco e quando o risco sobe, o dinheiro simplesmente vai embora. O segundo problema é o problema fiscal. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada há anos. A dívida pública chegou a mais de 80% do PIB. E para financiar essa dívida, o governo precisa de dinheiro emprestado. Pega empréstimo no mercado, paga juros. E é justamente por isso que a taxa Selic está aí na casa dos 14,5% ao ano. O governo está o tempo todo competindo com o setor privado pelo dinheiro disponível no mercado. E quando o governo ele paga 14,5%, o empresário que precisava de crédito para investir, para contratar, para crescer, ele não consegue. Por quê? Porque o banco prefere emprestar o dinheiro para o governo, que é muito mais seguro e paga muito mais. Então o resultado é esse, o investimento produtivo simplesmente some, a economia trava e quem paga a conta é o trabalhador brasileiro. O terceiro problema é o problema do caos tributário, né? O governo ele não para de inventar imposto novo a cada dia que passa. Em dezembro de 2025, por exemplo, sumiram do Brasil 20,9 bilhões de dólares em um único mês. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro agora de 2026, entrou em vigor a tributação sobre remessas internacionais. As empresas correram para mandar dinheiro do lucro para fora antes do governo meter a mão naquele dinheiro ali por meio de impostos. E teve mais tributação, por exemplo, o governo anunciou a tributação sobre offshore, sobre herança no exterior, sobre investimento fora do Brasil. Então o investidor, ele olha para o Brasil e pensa, cara, esse país não para de inventar nova regra. Não dá para planejar absolutamente nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu dinheiro dali. Você está entendendo? E o quarto problema é o problema que mais dói no longo prazo. A indústria brasileira ela está morrendo aos poucos. Em 1985, a indústria brasileira representava por 48% do PIB. Hoje é menos de 24%. A gente perdeu aí metade da indústria em 40 anos. Mais de 9.500 fábricas simplesmente fecharam nos últimos 10 anos. 1 milhão de vagas industriais simplesmente desapareceram. E o que sobrou? Sobrou subemprego. O Brasil se transformou em um grande exportador de commodities, né? A gente exporta soja, minério, carne, matéria-prima e importa tudo. Importa o produto acabado da China, principalmente. A gente virou fornecedor de insumo para a China, processar e vender de volta para a gente um produto mais caro, de alto valor agregado. E o que aconteceu com o emprego? O emprego que ficou aqui para a gente é o que? É emprego de aplicativo, Uber, iFood, e o governo tem a cara de pau de chamar isso de pleno emprego. Comparando o nosso país com outros países emergentes, como por exemplo o México virou hub de manufatura americano. O Vietnã está recebendo fábricas de eletrônicos, de têxtil. A Índia está fabricando iPhone, remédio. O Fernando Haddad virou o melhor ministro da Fazenda do Paraguai. Por quê? Porque as nossas indústrias, as nossas empresas estão todas migrando para o Paraguai. Então o dinheiro ele vai para onde tem oportunidades e, infelizmente, o Brasil não está na lista desses países que oferecem oportunidades. Por isso que o Brasil não para de perder a oportunidade. Olha só essa matéria que saiu no dia de hoje, acabou de sair aqui no Poder 360. Grupo brasileiro que fabrica tênis Nike e Adidas vai para o Paraguai. Quem é que vai querer continuar produzindo com o ambiente de negócio que existe aqui no nosso país, cara? Não existe. A companhia DAS de Santa Catarina tinha uma unidade na Argentina para produzir essas marcas e decidiu montar a fábrica perto de Assunção em busca de impostos menores e energia mais barata. E várias outras empresas já estão em contato com o ministro do Comércio, da Indústria e do Comércio do Paraguai, justamente para levar a sua indústria, a sua empresa para lá. Olha só, o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, o Marco Riquelme, disse ao jornal La Nación que o país, o Paraguai, recebe investidores brasileiros ligados a marcas como Fila e Umbro, além de fabricantes que atendem empresas globais como Nike, ASICS e Champion. A chegada do grupo DAS ao Paraguai se soma ao movimento de empresas brasileiras atraídas pelo regime
nome de Maquila. Eu já trouxe vários conteúdos, vários vídeos, mostrando aqui várias empresas se mudando para o Paraguai. E esse é um movimento muito triste porque as empresas que estão saindo, elas vão deixar de empregar, de movimentar a nossa economia e vão levar tudo isso, toda essa prosperidade para outro país, principalmente para o nosso país vizinho, que é o nosso concorrente. Por que elas estão indo embora? Porque você já sabe muito bem que o ambiente de negócio aqui no nosso país está completamente envenenado. E não é somente indústria que está sofrendo aqui no nosso país, o comércio também. As grandes varejistas, principalmente, estão sofrendo aqui no Brasil. Os pequenos negócios também estão fechando as portas. Só você dar uma olhada aí no seu bairro, você vai ver a quantidade de loja fechando as portas, de comércio fechando as portas. Por que isso está acontecendo? Justamente porque o brasileiro já não consegue mais pagar nem as suas contas básicas. Olha só o que disse a Luísa Trajano, que é a dona lá da Magazine Luiza, aquela que fez o L, que estava até cotada para ser vice-presidente da República do Lula. Você sabia disso? Pois é, a Luísa Trajano, agora ela está chorando porque os brasileiros não têm mais dinheiro para gastar. Quem diria que isso poderia acontecer com um governo que tem o Lula como presidente, não é verdade? Quem diria? Olha só o que disse a Luísa Trajano. Tinha um agravamento da questão das dívidas no seu consumidor? Ô Dani, a gente trabalha muito bem com a aprovação de crédito e com o recebimento, porque inadimplência eu falo que inadimplência é um cupim, né? Que já atrapalhou tanta coisa. Então, lógico que os índices de inadimplência não diminuíram, mas também para nós ele não pegou um patamar muito acima do que a gente esperava, já com uma crise de juro alto. Então, para nós, mas a gente sabe que a população está endividada, até o governo está tomando algumas medidas para poder diminuir. Mas eu acho que a população, além de endividada, ela está sem condição de comprar muita coisa, porque o juro muito alto, ele dificulta a compra, né? Dificulta a compra e atrapalha o crédito, que é a outra perna que eu coloquei para vocês. Então, não é bom de jeito nenhum e é uma luta que eu tenho muito grande para baixar o juro. É um dos juros maiores que tem do mundo, é o nosso. A ação que o governo deveria estar fazendo, dona Luísa Trajano, era justamente o governo trabalhando para diminuir os juros. E é justamente o que eles não querem fazer. Porque diminuir juros acarreta em quê? Em corte de gasto, em ser mais eficiente, em ajustar a máquina pública. Que é justamente o que eles não querem fazer de jeito nenhum. Então, se a senhora fizer o L novamente, o que vai acontecer? A situação vai ficar cada vez pior. Bom, mas muito bem, meus amigos. Aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Pois é, meu amigo. A partir de agora, esse caso entra em um novo patamar, recebe um novo grau de importância. E de que lado você acha que os Estados Unidos ficaram, hein? Será que eles ficaram do lado da Suprema Corte, da credibilidade da Suprema Corte brasileira, da credibilidade do Alexandre de Moraes? Ou os Estados Unidos ficaram do lado do Banco Central, que não tem politicagem ali no meio, que é a única instituição que está nadando contra a maré, nesse caso das fraudes do Banco Master, hein? Pois é, os Estados Unidos escolheram ficar justamente do lado do Banco Central. Nessa quinta-feira, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, reconheceu a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e bloqueou todos os ativos do Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Você entende o que isso significa, cara? Significa simplesmente que o STF e o TCU perderam, que o Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes, que o Jonatas de Jesus perderam e principalmente todo o esquema fraudulento perdeu. E agora não é mais somente o Banco Central brasileiro que está dizendo que o Master é uma fraude. É a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. E tem um detalhe extremamente importante que a velha mídia está esquecendo de falar. É que foi somente os Estados Unidos entrarem no jogo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, foi liberado para pagar os investidores que tomaram prejuízo no Banco Master. 41 bilhões de reais que estavam travados desde novembro de 2025, agora foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando, agora vão receber, a partir de semana que vem, o seu dinheiro, o dinheiro que estava travado lá, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui foi uma coincidência? É óbvio que não, e eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar passo a passo. No dia 7 de janeiro, a liquidante EFB, escolhida pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, entra na justiça americana pedindo reconhecimento da liquidação
liquidação brasileira. O pedido é baseado no capítulo 15 da lei americana, que trata os processos de falência, de insolvência de estrangeiros. E o argumento foi muito simples: fraude massiva, 12,2 bilhões de reais e vida extravagante de quem? Justamente do Daniel Vorcaro. E do outro lado, o Daniel Vorcaro tentando barrar de qualquer jeito essa liquidação e diz que é prematuro demais reconhecer a liquidação do banco. Por quê? Porque o TCU ainda está avaliando se o Banco Central foi precipitado ou não. Ou seja, num total desespero do Daniel Vorcaro. E claro que ele está tentando aqui ganhar tempo para encobrir algumas coisas importantes, até porque 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado aparecem em suspeita de fraude do Banco Master. Pois é, meu amigo, esses fundos integravam uma cadeia de transações estruturadas para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos voltassem ao controle do dono do banco, justamente o Daniel Vorcaro, cara. Pois é, muita coisa ainda tá para aparecer e tudo isso caindo no colo do Daniel Vorcaro. E enquanto ele estava tentando barrar isso nos Estados Unidos, ele também estava montando uma operação milionária aqui no Brasil para atacar o Banco Central, que foi o projeto chamado Projeto DV, que é a sigla Daniel Vorcaro, né? Pagando influenciadores para criar a narrativa de que o Banco Central errou, que o TCU está investigando, que o Master é uma vítima do sistema. E olha só os valores, meu amigo: contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. 2 milhões para fazer vídeo defendendo o Vorcaro e atacando o Banco Central. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 1.400.000 seguidores, ele foi abordado por essa campanha. A proposta com uma remuneração milionária, condição assinar a confidencialidade com uma multa de 800 mil reais se esse projeto vazasse. O Rony assinou somente para descobrir ali do que se tratava e era justamente o Projeto DV. O roteiro já estava pronto, dizendo que o Banco Master cresceu rápido demais, acabou incomodando os grandes bancos e o Banco Central acabou se precipitando nesse caso. E não foi somente o Rony Gabriel. Juliana Moreira Leite, com 1.400.000 seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, ele chegou a postar exatamente o que o Projeto DV pedia. E olha só a coordenação, meu amigo. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou isso, detectou um volume atípico demais de postagens, todos no mesmo dia, o mesmo discurso, e não foi orgânico. Foi uma operação de guerra, uma operação paga. E agora vem a primeira pergunta: por que o Vorcaro gastaria milhões e milhões de reais pagando influenciadores, hein? Por quê? Porque ele precisava criar uma narrativa pública favorável para pressionar o TCU a reverter a liquidação do Banco Master. A estratégia era muito clara. Primeiro, pagar influenciadores para atacar o Banco Central, criar um clima, né, de Banco Central errou, foi precipitado, pressionar o Jonathan de Jesus lá no TCU. O Tribunal de Contas questiona a liquidação do Banco Master. O Toffoli, lá do STF, usa esse questionamento do TCU para anular a liquidação. Esse era o plano, era muito claro e quase que funcionou. Por quê? Porque o Jonathan de Jesus, o ministro lá do TCU, indicado por Arthur Lira e investigado na Lava Jato, realmente ele abriu sim inspeção no Banco Central, pedindo aqui uma urgência máxima. Ele queria justamente reconstruir esse fluxo de supervisão. Queria saber se o Banco Central realmente analisou as alternativas menos gravosas e não descartou uma medida cautelar para suspender a liquidação do Banco Master. Ou seja, o esquema estava em curso, estava funcionando, os influenciadores pagos estavam sim criando a narrativa, o TCU estava pressionando, o STF estava de olho e o Vorcaro estava tentando barrar a liquidação nos Estados Unidos também. Mas aí, no dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, lá dos Estados Unidos, ele decide: o processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito, sendo vinculante e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, todos os ativos do Banco Master, o Last Bank, Banco Master de investimento, o Master Corretora, tudo foi bloqueado e a partir disso
Ninguém pode vender, ninguém pode transferir, ninguém pode movimentar absolutamente nada. Tudo tem que passar pela autorização do liquidante brasileiro, que é justamente a empresa indicada pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E o Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha nos Estados Unidos, as suas mansões avaliadas lá em mais de 500 milhões de reais. Uma mansão de 100 milhões de reais comprada em poucos meses antes da liquidação foi bloqueada, condomínio de luxo de mais de 85 milhões, escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro dos Estados Unidos, contas bancárias, tudo bloqueado. E o juiz foi direto no seu argumento. Por que eles bloquearam? Por fraude massiva e vida extravagante do Daniel Vorcaro. Ele citou que o Vorcaro transferiu as suas riquezas massivas para si mesmo à custa de credores e investidores. Citou que ele foi liberado da prisão no Brasil sob condição de usar a tornozeleira eletrônica. Citou que os questionamentos do TCU, do Tribunal de Contas, não têm poder de reverter o processo em andamento no Brasil, ou seja, a justiça americana esvaziou completamente a estratégia do Vorcaro e companhia. E não adianta mais pagar os influenciadores, não adianta mais o TCU questionar, não adianta mais o Toffoli fazer a cariação. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima e quando os Estados Unidos reconhecem, o jogo muda de figura e entra em um outro patamar. E olha só que timing perfeito. No mesmo dia 8 de janeiro, no dia da decisão do juiz lá americano, horas depois da decisão, o Jonathan de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU lá no Banco Central, aquela inspeção que ia fazer com máxima urgência, pois ela foi suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master não vai mais, porque os Estados Unidos entraram no jogo. E o jogo, como eu falei, mudou de nível, entrou em um outro patamar. Primeiro, porque valida internacionalmente a decisão do Banco Central, mostra que a liquidação foi feita dentro das regras do jogo, das regras de supervisão bancária e que não foi precipitada coisa nenhuma, que foi técnica e não política. Segundo, porque impede que Vorcaro use os seus ativos dos Estados Unidos para se defender, para fugir ou para pagar advogados. Terceiro, porque abre caminho para cooperação internacional e a partir de agora, a Polícia Federal e o Ministério Público podem pedir provas dos Estados Unidos, podem pedir documentos, podem rastrear o dinheiro, você está entendendo? E agora a caixa preta começa a se abrir. E quarto, porque manda um recado claro para o regime brasileiro, para a turma que quer proteger o Banco Master. Pare de tentar proteger esse banco que tem como gabinete jurídico a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro detalhe extremamente importante, que foi somente a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar as pessoas que foram prejudicadas pelo banco fraudulento, pelo Banco Master. No dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o FGC a começar os pagamentos, 41 bilhões de reais que estavam travados desde o dia 18 de novembro, foram liberados 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando essa grana. Agora eles vão começar a receber esse dinheiro a partir de semana que vem. E esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil, maior do que o Banco Santos, maior do que o Banco Pan-Americano, maior do que qualquer coisa. E por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão de quem? Do STF, tinha pressão de quem? Do TCU, tinha risco de alguém reverter a liquidação. Imagina se o FGC pagasse esse dinheiro e depois a liquidação fosse revertida, hein? Meu amigo, seria um caos jurídico, mas agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco, a liquidação já foi reconhecida também internacionalmente, não tem mais volta, e aí é que entra uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o governo brasileiro já sabia que os Estados Unidos estavam de olho e queria entrar nesse caso? Porque olha só o timing, 7 de janeiro, liquidante pede reconhecimento nos Estados Unidos. 8 de janeiro, o juiz americano reconhece. No mesmo dia 8 de janeiro, o Jonathan de Jesus suspende a inspeção do Banco Central no TCU. No mesmo dia 8 de janeiro, o Banco Central libera o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tudo no mesmo dia. Coincidência, hein? Ou coordenação? O que você acha? Bom, eu acho que o Banco Central
Federal sabia que os Estados Unidos iam validar e esperou o tempo certo para liberar o FGC somente depois dessa validação, porque com a justiça americana do lado do Banco Central, meu amigo, ninguém vai mais questionar. Infelizmente, o Brasil ainda depende demais de ajuda internacional, porque as coisas aqui não funcionam. Agora, o STF não vai mais questionar, o TCU não vai mais questionar, o Toffoli não vai e o Vorcaro, sexta-feira, 9 de janeiro, a defesa dele nega ao STF ter contratado influenciadores. Ele diz que nega veementemente qualquer envolvimento ou de disseminação de fake news, mas, meu amigo, o projeto DV, as iniciais do Daniel Vorcaro, as mensagens citam executivo grande, os influenciadores confirmaram e a Febraban detectou esse volume atípico de post, ou seja, não foi orgânico, foi uma operação paga e agora o Daniel Vorcaro tá ferrado, seus ativos foram bloqueados lá fora também, nos Estados Unidos, o Tribunal de Contas da União recuou, o FGC vai pagar, a justiça americana validou a fraude e mais, a Polícia Federal está investigando a campanha dos influenciadores, porque pagar um influenciador para atacar uma instituição pública, meu amigo, criar narrativa falsa, isso pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. O Vorcaro pode ser indicado também por mais crimes, além da fraude do Banco Master. E é por isso, meus amigos, que essa decisão americana ela é devastadora para o esquema. Não foi somente para bloquear ativos, foi para validar que a liquidação ela foi correta, foi para esvaziar a narrativa do Vorcaro, foi para impedir que o STF e o TCU revertam a liquidação e principalmente porque agora não é mais Brasil versus Vorcaro, é Brasil e Estados Unidos versus Vorcaro, e essa é uma guerra que ele não tem como ganhar e principalmente muitos nomes ainda aparecerão. Isso aqui é uma caixa preta que está somente começando a ser aberta e a gente vai acompanhar todas as informações aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, ó, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal se você se interessa por esse assunto e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa economia, na economia brasileira e principalmente nesse caso do Banco Master. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Quem mais você acha que está envolvido nesse caso do Banco Master, hein? Pois é, meu amigo, o governo brasileiro está pianinho nesse momento. O STF agora também está pianinho. Muitas águas vão rolar. Deixa sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. 8 horas 32 minutos, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 1º de julho de 2026. Hoje na capital a temperatura deve chegar a 25 graus, agora 18 graus na Itatiaia. Operação Agora cumpre mandados contra aliados do líder do PL na Câmara dos Deputados. De Brasília, Pedro Nascimento. A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Rent-A-Car, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos da cota parlamentar por meio de contratos de aluguel de veículos. As medidas que foram autorizadas pelo STF estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e também em Minas Gerais. A Polícia Federal apura suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa. Na etapa anterior dessa operação, foram alvo de busca e apreensão os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL do Rio de Janeiro. Ambos também negam as irregularidades. Minas Gerais está entre os estados alvo da mega operação contra o PCC nesta manhã. Além de Minas, a ação ocorre em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Estão sendo cumpridos mais de 300 mandados, sendo 151 de prisão temporária e 169 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem a facção criminosa. As convenções partidárias para as eleições deste ano começam no próximo dia 20 e marcam o início formal da definição dos candidatos que vão disputar os cargos eletivos no pleito. A etapa é obrigatória para partidos e federações e pretendem lançar nomes na corrida eleitoral e representa uma das fases centrais do calendário político, quando são oficializadas chapas e candidaturas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher, Aline Peçanha.
A decisão foi comunicada depois de uma reunião com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aqui mesmo em Brasília. Em nota, Michele disse que, depois de refletir com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o momento vivido pela família, decidiu deixar o comando do segmento feminino do partido para se dedicar integralmente aos cuidados com o marido e com a filha. Esse movimento aconteceu depois de uma crise pública envolvendo Michele e o senador Flávio Bolsonaro. Na última sexta-feira, a ex-primeira-dama disse em vídeos publicados nas redes sociais que foi desrespeitada pelo enteado durante uma conversa sobre articulações políticas do partido no Ceará. O primeiro dia de aumento do metrô é marcado por reclamações de passageiros. A passagem subiu de R$ 5,80 para R$ 6,00, reajuste de quase 4%. Hugo Rafael, profissão técnico. Tá caro demais, ó. O serviço tem de melhorar, né? Porque aumenta e não melhora o serviço. Cristiane Noé, sou secretária, faz diferença. Tudo tá aumentando, então 20 centavos aqui, 20 ali, faz diferença sim. Meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e eu trabalho de financeiro. Acredito que sim, né? Há tão desrespeito com a nossa população de Minas Gerais, porque são transportes que não têm essa devida qualidade para esse valor que eles oferecem. É um absurdo mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reúne hoje com parlamentares do governo e centrais sindicais para discutir a PEC do fim da escala 6x1. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final do mês de maio e espera por tramitação oficial no Senado, que ainda não começou antes de ser votado no plenário da Casa. O governo federal começa a retirar a subvenção de 35 centavos por litro do diesel, adotada para reduzir os efeitos da alta dos combustíveis em meio às tensões no Oriente Médio. O mecanismo consistia em um pagamento a produtores e importadores para suavizar os preços no mercado interno. Paralelamente, o governo trabalha com a possibilidade de extinguir gradualmente a subvenção de 44 centavos por litro da gasolina. A medida ainda não foi oficializada, mas pode ser anunciada nos próximos dias. Mês de julho começa sem alívio na conta de luz dos brasileiros. Com a bandeira tarifária amarela, a população continua pagando um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh. A bandeira tarifária sinaliza ao consumidor os custos reais da geração de energia no país. Quando a geração fica mais cara, a cobrança extra é aplicada automaticamente nas contas. 8h37, a seguir a conversa de redação. Prepare o seu café e preste muita atenção, porque a situação acaba de azedar para Davi Alcolumbre. Ele foi pego em uma estratégia cirúrgica montada pelo ministro André Mendonça. E o cenário agora é de puro desespero nos bastidores de Brasília. Antes de eu te contar como essa armadilha foi armada, já deixa o seu like e me segue. Aqui a gente mergulha direto no que realmente acontece na política brasileira, sem filtros. O clima esquentou de vez. Tudo começou quando o ministro André Mendonça tomou uma decisão firme. De acordo com informações publicadas pelo portal G1, o magistrado determinou a continuidade dos trabalhos da CPMI do INSS. Ele foi além, deu um ultimato de exatas 48 horas para que Alcolumbre oficializasse a prorrogação da comissão. O que o Alcolumbre fez? Tentou a velha tática da resistência. Ele simplesmente ignorou o prazo judicial e, nos bastidores, correu para pedir socorro a outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, tentando desesperadamente derrubar a canetada de Mendonça. A coisa ficou tão feia que o Jornal da Cidade Online classificou o estado de Alcolumbre como modo desespero. O senador chegou ao ponto de ventilar ameaças de processos de impeachment contra ministros do STF. Só que ele não contava com uma peça fundamental nesse tabuleiro, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI. Viana não quis saber de jogo político e decidiu cumprir a lei. Ele passou por cima da vontade de Alcolumbre e acatou a decisão de Mendonça na hora. Veja só o que ele declarou na sessão. Como decisão judicial, a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito, em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPI para que a sessão está suspensa. A militância de esquerda e os parlamentares governistas ficaram em choque. Eles tentaram de tudo para barrar essa investigação, mas o jogo virou. É importante você entender a inteligência por trás do que o André Mendonça fez. Ele é o relator do caso e ele detém o poder da caneta aqui.
Mendonça expôs as entranhas do sistema. Ele sabe que as investigações que envolvem o Banco Master e o INSS vão atingir gente muito grande. Independentemente do que aconteça no plenário do Supremo, o recado foi dado. A investigação vai continuar. E olha, o clima em Brasília é de que prisões podem acontecer a qualquer momento. Veja o que o ministro Mendonça disse. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. O próprio André Mendonça foi muito claro sobre as manobras que tentam enterrar a CPMI. Ele denunciou a criação de obstáculos artificiais, como o atraso proposital na leitura de requerimentos, tudo para que o prazo da comissão vencesse sem que nada fosse descoberto. Estamos falando, segundo as investigações, do desvio de bilhões de reais que deveriam proteger os mais necessitados, órfãos, avós que sustentam seus netos e famílias em situação de vulnerabilidade. É esse dinheiro que foi drenado, e é isso que eles não querem que venha à tona. O descumprimento de uma ordem judicial, como o Alcolumbre tentou fazer, é crime de responsabilidade, é motivo para impeachment. Ele caiu na própria armadilha ao tentar proteger o esquema. A contagem regressiva para a esquerda começou. Com nomes como André Mendonça no Supremo e lideranças firmes no Congresso, o pescoço do sistema está apertando. Se você apoia... E olha, 2 suspeitos morreram e 6 foram presos nessa operação da Polícia Civil na Vila Vintém, que a gente está acompanhando, essa operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Segundo as investigações, os criminosos movimentavam cerca de R$500 milhão por semana. As equipes chegaram na Vila Vintém no começo da manhã com o apoio de veículos blindados. O objetivo da operação era cumprir 14 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão contra suspeitos ligados a uma organização criminosa que lava o dinheiro do tráfico de drogas. A região é dominada pela facção Amigos dos Amigos. Os investigadores da delegacia de Bangu descobriram que na comunidade existia um esquema para converter os valores obtidos com a venda de drogas em dinheiro em espécie. Boa parte dos usuários paga as drogas no Pix ou em cartões de débito e crédito. Segundo a polícia, esses comprovantes mostram a transferência desses valores para contas de laranjas. Depois, os cartões vinculados a essas contas eram usados para o saque do dinheiro vivo. Elas movimentam cerca de R$5 mil por dia em cada conta e a perspectiva pela contabilidade, né, que está sendo feita no decorrer da investigação é que por semana haja uma movimentação de R$500 mil. Segundo a polícia, o esquema foi descoberto depois da prisão do Lucas Teles dos Santos. Ele foi capturado na semana passada. Com ele, os policiais apreenderam 10 cartões bancários, senhas e celulares. A polícia afirma que quem administra essa organização criminosa na Vila Vintém é Eric de Aquino Gomes. Ele que é o responsável por essa célula, né, da organização que faz essas operações financeiras, e é um esquema muito bem elaborado, montado e permanente. Eric foi o principal alvo da operação de hoje, mas não foi encontrado. Vários cartões supostamente usados pela organização criminosa foram apreendidos. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Aproveitando a oportunidade, o mestre Dinho, Robô News, quero fazer um convite para todos os amigos e amigas patriotas que visita a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E logo no topo da descrição tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. E logo descendo tem vários links do Mercado Livre, Shopee,
curso de mestre de obra e outros links. É claro que tem os links, repito, do Mercado Livre, Shopee e curso de mestre de obra. Meus amigos e amigas patriotas, até a próxima edição!